Boa noite. O tema do nosso artigo é a aplicação de inteligência artificial na detecção de ameaças em redes de computadores. O nosso grupo ele é composto pelo Bruno, o Cleidson, o Evandro, o Guilherme e eu, que sou a Kemily. O autor do nosso artigo é o Wesley Barbosa Rodrigues. Ele é formado em Engenharia Elétrica na Unest e essas são as outras formações que ele tem na carreira dele. Fazendo uma introdução, o nosso artigo, ele começa citando sobre o crescimento exponencial em relação aos dispositivos que são conectados nas redes e em relação ao volume diário de dados trafegados. E que, consequentemente, isso tudo gera necessidade de especialistas qualificados em relação à arquitetura, né? E em relação também à evolução do software. A gente sabe que com a evolução do software a gente pode dá uma abertura gigante aí em relação a vulnerabilidades, então isso pode ser afetado. A gente tem também, consequentemente, a demanda, a necessidade de proteger a infraestrutura. Aí ele cita aí como os principais aí, que ele vai até dar mais foco nisso, em relação aos switches, roteadores, as salas de servidores e, entre outros, né, os dispositivos IoTs, contra esses ataques cibernéticos que a gente tem hoje em dia. Aí ele faz um panorama em relação às ameaças no Brasil, e ele diz, de acordo com uma pesquisa feita pela Caspese, no período de 2024 e 2025, ele diz que a gente tem 1.379 ataques por minuto, e o custo médio por violação chega a ser 6,75 milhões no cenário brasileiro. E os setores mais afetados, ele diz que é a área da saúde, que chega a ser de 10,45 milhões de reais e outros serviços ele colocou como 8,82 milhões de reais. Dos vetores aí de ataque, a gente tem o ransomware, que é um software malicioso que o hacker ele instala, introduz na máquina em que vai ser atacada, com o objetivo de ou até mesmo parar com o controle da máquina, ou também com o objetivo, obviamente, de obter dados ali, dados sigilosos, dados frágeis. E a gente também tem o phishing, que é um ataque direcionado para aqueles, em relação a e-mails, também obter informações, obviamente, informações sensíveis, e que são aqueles ataques que os hackers utilizam, e-mails falsos, links falsos, com o intuito de obter aquelas informações sensíveis. Então, eles buscam e-mail, buscam senhas de e-mail e entre outras coisas. E o objetivo geral aqui dessa. Na verdade, ele traçou dois objetivos, o autor. O objetivo geral, então, seria investigar como as técnicas de IA e aprendizado de máquina podem ser aplicadas para identificar e mitigar essas ameaças cibernéticas com mais rapidez, com mais eficiência e trazendo também mais precisão aos sistemas de segurança. Eu nem citei anteriormente, mas esse que é o foco principal do nosso artigo. Então, ele traça primeiro esse cenário e a gente consegue fazer uma analogia para ver o que a gente consegue buscar da IA como para a área de segurança. Então, seria isso. O principal objetivo seria investigar essas técnicas, como eu havia dito, e ele também traçou dois outros objetivos específicos, que ele vai focar mais na questão da vigilância do acesso físico a dispositivos críticos da rede, como eu citei antes, são os switches, roteadores, os hacks de equipamentos e entre outros data centers, né? E o segundo objetivo, ele colocou como verificar os ambientes vulneráveis e aprimorar o monitoramento contínuo dos locais, onde os ativos de hardware e software eles são armazenados. A justificativa do trabalho, ele citou, eu coloquei aqui como 4 pontos. Ele diz que está relacionado à questão de crescimento das ameaças. Então, obviamente, é uma justificativa muito plausível, né? Então, com o aumento na complexidade e na frequência dos ataques cibernéticos, existem soluções mais dinâmicas e adaptativas. O segundo ponto seria as respostas ágeis e autônomas. A IA oferece um potencial de detecção mais veloz, como eu havia dito, mais rapidez,
reduzindo também a dependência da intervenção humana direta. O autor, ele também citou que apesar dessas, a gente vai até citar mais pra frente em relação aos desafios, mas ele citou também que ele pode reduzir a dependência de intervenções humanas diretas, mas que em alguns casos a gente vai precisar de algumas interferências. Os meninos vão citar mais pra frente. Ele também citou como terceiro ponto seria a segurança preditiva proativa, que seria a capacidade de analisar dados históricos e tendências para antecipar as vulnerabilidades antes que sejam exploradas, né, antes que sejam descobertas. E quarto ponto seria o reforço de defesas, que permitiria que as organizações fortalecessem as suas posturas defensivas de maneira mais preventiva e não reativa, né? Então, não seria na hora que acontecesse o ataque. Aí, começando um pouco sobre o desenvolvimento, ele começa citando sobre a dualidade da IA. Então, o que é isso? A dualidade da IA é basicamente o quê? Ela pode ser usada como uma ferramenta de defesa, e ele diz também que a gente pode usar, a gente não, obviamente, os hackers, mas elas também são usadas para ferramentas de ataques. Então, como está escrito aí, a gente pode usar para identificar padrões, automações, a gente pode ajudar em automação de respostas aos incidentes com mais rapidez, como eu disse antes. Mas, como eu disse também, eles podem trazer falsos alarmes e um trabalho e pode gerar um retrabalho também para a equipe. Então, isso tudo tem que ser, como ele disse, tudo tem que ser estudado. Então ele começa citando essa dualidade da IA, que ao mesmo tempo que a gente pode usar para as coisas boas, a gente também pode usar, os hackers podem usar para as coisas ruins. Então, ele até diz que a gente tem que. É, é meio que uma corrida, né? Vamos dizer assim. Então, que a gente tem que sempre estar a um passo a mais ali. Então, a gente tem que saber usar a IA de maneira correta e conseguir mitigar. Esses ataques também são feitos por IAs, já que elas também possuem esses padrões, né? E aqui eu só coloquei aqui um esqueminha que ele colocou no artigo, que seria os 10 casos de uso da IA em relação à segurança cibernética. Aí ele colocou aí que a gente poderia usar na detecção de intrusão de rede, na detecção de classificação de malware, na detecção de phishing, análise de comportamento de usuários e entidades, gerenciamento de automatizado de patches, análise de inteligência artificial de ameaças, como eu disse antes, né? Em relação a essa dualidade, a gente também poderia usar em relação a isso. A detecção de fraude, segurança IoT, resposta automatizada a incidentes e gerenciamento de vulnerabilidades, e entre outras coisas também, mas ele colocou esses 10 casos aí, que seriam um dos principais. Agora, o Evandro vai continuar falando sobre o desenvolvimento do artigo. Bom, pessoal, dando continuidade à apresentação, vou falar um pouquinho da aplicação da IA na segurança de redes. Hoje, a grande vantagem da IA é conseguir analisar um grande volume de dados em tempo real, possibilitando, né, encontrar anomalias que o olho humano ou métodos tradicionais não aconteceriam. Entre esses quesitos, né, a gente pode falar de uma fragilidade de ataque, por exemplo, na rede da NASA, em 2019, onde um simples Raspberry Pi, que não estava catalogado no serviço dos aplicativos, né, da empresa, serviu de uma porta de entrada para dados confidenciais de acesso a Deep Space Network, né, fossem capturados, né, vazados. Um dos grandes problemas dela também são a opacidade dos algoritmos, que tem essa caixa preta aqui de decisões não compreendidas, os riscos de falsos positivos e viés em processo de autenticação, né? Então, tem que tomar muito cuidado na implementação e transparência ética desses algoritmos, porque eles podem tomar decisões
automáticas de forma que possa, né, gerar algum prejuízo ou alguma brecha. Aqui a gente tem um diagrama, né, extraído do artigo. Basicamente, aqui a gente consegue ver a detecção, né, das anomalias pela IA em séries temporais, onde elas são divididas em algumas etapas: detecção de anomalias, análise de causa principal, previsão de experiência do usuário e ações recomendadas. Os componentes principais, né, do modelo é a detecção, correlação de eventos e relação rápida entre incidentes, a causa raiz, que é a mineração de dados em escala de terabytes, a previsão, que é o ajuste dinâmico de largura de banda e desempenho, e as respostas, que são recomendações e ações autônomas de mitigação de erros. As IAs por trás, né, tem alguns algoritmos para lidar, né, com essas informações, com esse sistema de processamento, de análise, né, e eles são os principais focos atrás desses padrões de reconhecimento de falhas, entre outros quesitos aí na sistemática de rede. Então, para só contextualizar um pouquinho, né, tem aqui as principais categorias e os detalhes, né, de software, hardware, que está envolvido diretamente aqui nessas aplicações. Agora vamos falar um pouquinho aqui, né, uma imagem também lá do artigo para contextualizar o aprendizado de máquina e o aprendizado profundo. Comparativo de funcionamento, né? O Machine Learning baseia-se em dados históricos e métodos estáticos para prever ameaças. Já o Deep Learning utiliza redes neurais com múltiplas camadas de pensamento para processar dados não estruturados e tomar decisões autônomas. O aprendizado não supervisionado é essencialmente para detectar ataques do tipo Zero Day em dados não rotulados. O que seria esse ataque Zero Day? O ataque Zero Day é quando um hacker consegue acesso a um aplicativo, uma ferramenta, né, um sistema em si, e consegue descobrir uma brecha onde nem mesmo o desenvolvedor daquele software pega e consegue saber, né, daquela informação, daquela brecha no sistema para fazer e se aproveitar dela, para até mesmo tirar o sistema fora, né? O aprendizado de máquina tradicional precisa de dados anteriores bem estruturados para prever falhas de rede. Já o aprendizado profundo, ele faz uso de redes neurais, né, de multicamadas, permitindo tratar dados não estruturados e construir uma rede verdadeiramente autônoma em suas decisões de dados. Mas, de toda forma, vale ressaltar que esses dados precisam ser tratados e filtrados antes de passar para treinamento na IA, para evitar que cause brechas, né, nessas decisões autônomas por eles. Aqui é mais ou menos o fluxo, né, de trabalho: coleta de dados, obter os dados via logs, sensores, IoTs e APIs. A importância, né, limpar os dados, eliminar dados duplicados e normalização. Análise exploratória, identificação de utilize padrões com apoio de ferramentas, por exemplo, o RapidMiner, e ajuste e treinamento, né? Sempre fazer os treinamentos contínuos ali para conseguir manter o refinamento da arquitetura e maximizar o sucesso de tratativas dela, diminuindo os falsos positivos. Boa noite. Agora eu vou falar um pouco sobre a metodologia. Esse trabalho fez uma revisão da literatura existente e uma análise dos casos documentados sobre IA, tanto em ataques quanto em estratégia de defesa. Esse trabalho não usou dados primários ou amostras populacionais. Ele focou mais em fontes secundárias. Aqui a gente tem uma das fontes utilizadas: artigos acadêmicos, revistas especializadas, blogs
relatórios técnicos de organizações renomadas e publicações da Microsoft. Os algoritmos de inteligência artificial são fundamentais para a detecção proativa de ameaças em redes de computadores, permitindo a identificação de padrões suspeitos e anomalias. As principais técnicas abordadas são aprendizado supervisionado, que é quando o algoritmo tem um dataset com respostas conhecidas e ele já aprende por essas respostas. Nesse quesito, nós temos o uso de dados rotulados para classificar ameaças. Um exemplo de um algoritmo de inteligência artificial, né, de machine learning, para esse caso seria as árvores de decisão, que é um algoritmo que ele classifica os dados com base em perguntas e respostas. A gente também tem o aprendizado não supervisionado, que é um aprendizado onde ele reconhece padrões em dataset que a resposta já não é conhecida previamente. E a gente tem identificação de padrões e anomalias sem rótulos prévios, essencial para novos tipos de ataque. Um exemplo de algoritmo é o Camins. Esse algoritmo ele agrupa dados semelhantes em K-grupos. E a gente tem o aprendizado por reforço, que aprende recebendo recompensas ou punições pelas ações. Temos o desenvolvimento de políticas de resposta e mitigação através da interação com o ambiente. E o algoritmo Key-Learning, que é um algoritmo de tentativa e erro. Essas técnicas são fundamentais para fortalecer a segurança cibernética, prevenindo ataques e minimizando riscos em um ambiente cada vez mais digital. Pessoal, boa noite. Dando continuidade aí, falando um pouco agora sobre os resultados. Ficou bem claro, né, que a IA mudou e tem mudado muito, né, a forma de proteção das redes. O primeiro grande ponto aí, ó, é a capacidade de detectar ameaças em tempo real. Diferente dos métodos antigos, a IA ela vigia ali o tráfego de rede e os sistemas o tempo todo, agindo ali na hora que acontecer algo estranho, algum incidente, ela está ali para atuar ali naquele exato momento. Outra grande vantagem aí é que ela ajuda a reduzir os falsos positivos. Quem trabalha aí na área de segurança sabe que ficar o tempo todo recebendo ali alertas falsos ali é bem desgastante. Então, como ela detecta ameaças em tempo real, e ela consegue ali filtrar milhões de dados por minuto, ela vai ter essa capacidade aí de trazer esse filtro aí do que é realmente uma ameaça e o que não é. Temos também aí, ó, com essa base na detecção em tempo real e essa redução de falso positivo, a gente também tem a resposta mais rápida do sistema, o que é essencial para evitar prejuízos maiores aí para as empresas, porque ela vai estar ali o tempo todo monitorando. Então, se teve ameaça, ela atua na causa raiz. E o mais interessante de tudo aí da IA é que o sistema ele não fica parado, ele aprende continuamente com os novos padrões ali inseridos. Ou seja, conforme ali hackers ou coisas maliciosas chegam, ela cria táticas novas. Ou seja, ela se adapta sozinha para reconhecer esses novos riscos e, no fim das contas, o nosso objetivo é sair, né, daquela postura de apagar incêndio e ter uma postura mais preventiva, vamos dizer assim. Ou seja, se ela aprende, ela aplica e ela tem aquela predição. Ela consegue prever coisas, vamos dizer assim, sites maliciosos ou ataques através dessa segurança mais preditiva.
E para saber, né, se essa estratégia é realmente funcional, a gente olha alguns indicadores básicos aí. Menos falsos positivos, ou seja, a gente já falou, né, no slide anterior, o sistema ele torna mais preciso e para de dar alarmes desnecessários. A velocidade aí na resposta. Quanto mais rápido a gente agir, menor é o dano ao custo na empresa e nas organizações. Melhor identificação de anomalias. A IA, ela consegue enxergar comportamentos estranhos que talvez passaria despercebido aí por nós humanos. Então ela vai ter essa melhor identificação de anomalias para a gente. Maior confiança da equipe de segurança. Por que isso? Quando os profissionais né, eles sentem ali que a ferramenta é boa, que está agindo de forma correta, eles vão acreditar e confiar mais nela e vão trabalhar de forma mais estratégica. E por último, a gente tem o fortalecimento aí da organização, ou seja, o resultado final é uma empresa. Vamos agora para as considerações finais. Para concluir, eu acho que o principal ponto desse trabalho é que a inteligência artificial ela realmente tem um potencial muito grande para melhorar a segurança das redes de computadores e hoje ela consegue analisar uma quantidade muito grande de informações em pouco tempo. Ela consegue identificar comportamentos diferentes do normal para poder ajudar a detectar vários tipos de problemas maiores. Ao mesmo tempo que ela tem essas vantagens, a gente viu que ela não é uma solução perfeita. Ainda existem muitos desafios, como a possibilidade de gerar falso positivo, a necessidade de dados de qualidade para o treinamento desses algoritmos, e também tem as questões relacionadas ao uso ético da tecnologia, porque ela foi, tipo, no fim das contas, a inteligência artificial ela tem que ser vista como uma ferramenta que vai ajudar o profissional de segurança e não como alguma coisa que vai substituir completamente o trabalho desses profissionais. Ela torna a detecção de ameaças mais rápida, melhora a capacidade de resposta e ajuda na organização e a se preparar melhor para ataques que vão ficando cada vez mais sofisticados. Então, a conclusão que a gente chega é que a tendência é a gente ver a IA cada vez mais presente na segurança das redes, e conforme essa tecnologia continua evoluindo, ela tem que contribuir para que os sistemas fiquem cada vez mais inteligentes, mais eficientes e principalmente mais seguros. Então, esse foi o nosso seminário e eu agradeço pela atenção de todos.